Olá, querido aluno do nosso curso telepresencial. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que o Senhor possa estar aí onde você está localizado. Você deve estar me assistindo isso nesse momento, por vídeo, pela internet, pelo nosso sistema de satélite. E eu quero dizer que eu estou muito feliz e honrado em ser seu professor. E juntos nós podemos compartilharmos as verdades da palavra do Senhor e também recebemos em nosso espírito a realidade dela, que nos transforma e que faz com que nós possamos amadurecer e desfrutar de todos os benefícios que Deus tem para as nossas vidas através da sua palavra. Afinal, a palavra de Deus ela é muito rica e a transformação da alma é um dos temas fundamentais para que nós possamos crescer no entendimento, crescer naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero me apresentar aqui, em primeiro lugar, dizendo que eu sou o Hermes Pereira, da Videira de Curitiba, supervisor da Vinha Paraná, e é com muita alegria e muita honra que estou aqui diante dos irmãos, e é uma alegria poder servi-los da mesa do Senhor, amém? Mas antes de nós iniciarmos, eu quero orar com você, e eu quero declarar o favor de Deus sobre a sua vida neste tempo. Eu sei que talvez você tenha vindo da escola, tenha vindo de um curso, tenha vindo do trabalho, dos seus afazeres do dia a dia, não sei qual foi a sua programação, e eu sei que pode vir o cansaço, pode vir a distração, e eu quero orar para que a sua mente seja liberada nesse momento e o Espírito Santo possa falar profundamente a sua vida, amém? Pai, eu quero nesse momento, Senhor, clamar pela vida dos meus irmãos que estão, Senhor, me ouvindo agora. Quero declarar em nome de Jesus que a Tua palavra, Senhor, Deus, produzirá o efeito pelo qual ela foi programada, Senhor, ela foi originada no Senhor, ó Deus. Pai, produz, ó Deus, revelação, gera, Senhor, fé, gera, Senhor, transformação, Senhor, Deus, que a palavra do Senhor, ó Deus, seja viva no espírito dos meus irmãos e algo, Senhor, dentro deles seja incendiado, Senhor, e eles sejam tomados de glória neste momento, Senhor, Deus. Pai, fala ao Espírito, Senhor, fala, Senhor, a necessidade de cada um deles, ó Deus, e conduz eles, ó Deus, à transformação, Senhor, de todas as realidades, em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero declarar que eles vão crescer, Senhor, eles vão amadurecer, eles vão frutificar e vão viver os melhores dias da sua vida, Senhor Deus. A mente de cada um dos meus irmãos, juntamente com a minha, Senhor, será transformada neste tempo, Senhor. Seremos enriquecidos, aquecidos pelo Senhor e novas realidades à nossa volta, Senhor, mudarão porque nós cremos que o Senhor opera em nós com poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, você como líder, você como discipulador, você como pastor de uma igreja local, eu quero dizer que a maior missão dada por Deus para nós, após vermos as nossas ovelhas, ou até mesmo nós nos convertermos, a nossa missão, nosso propósito é sermos transformados na imagem do Filho de Deus. Os próprios discípulos chegaram para Jesus, em certo momento do ministério, e perguntaram: Senhor, como faremos para poder fazer todas as obras de Deus? E a palavra que Jesus dá a eles, ela não é no plural como eles tinham falado. O que estava no coração dos discípulos era a realidade das obras de Deus. Como é que nós vamos fazer as obras de Deus? E Jesus responde no singular, de uma forma bem simples: olha, a obra de Deus é uma, ela é única. É fazer com que os seus discípulos, é fazer com os homens que nós ganhamos para Jesus, eles creiam em Cristo Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Sabe? Então, nós não temos muitas obras. Nossa obra é levar os irmãos a crerem no Filho de Deus que foi enviado pelo Pai. É isso que está nos evangelhos. Então, eu quero dizer para você que essa é a nossa obra, e essa é a obra que vai gerar transformação na vida daqueles que nos escutam, daqueles que caminham conosco. Mas também, eu quero dizer para você que é a obra que você também foi chamado a fazer isso. Afinal, você não foi apenas para ser um atalaia, apenas ser alguém que está comissionando as pessoas, chamando as pessoas. A verdade é que o processo começa em você. Você nunca conseguirá levar alguém aonde você ainda não foi. Você não vai conseguir fazer com que ela supere seus limites se você não superar os seus limites. Então, essa verdade se aplica também na nossa vida espiritual. Se nós não formos transformados, as nossas palavras elas vão ecoar de uma forma muito sem vida, sem poder. Mas a partir do momento que isso está vivo em mim, está vivo em você, isso é uma paixão, isso nos toma de glória, eu falo para você, então, os nossos discípulos, os irmãos que estão à nossa volta, a nossa esposa, os nossos filhos, eles serão afetados por essa realidade espiritual.
Amém? Então, por isso, a transformação da alma é algo que acontece na vida daqueles que têm um coração que anela, né, por essa realidade, né, de conhecer o Senhor Jesus, de crer a cada dia mais, né? Nós não ministramos o cursão, nós não fazemos discipulados, nós não fazemos célula só por uma questão de protocolo, de um ritual. Nós, ao realizarmos essas tarefas, ou, né, estarmos realizando essa estrutura, melhor dizendo, nós fazemos isso com um objetivo maior, e esse objetivo maior é fazer com que cada crente ele possa crer que Jesus é o Filho de Deus. Se ele consegue enxergar e ter fé em Cristo e que todas as coisas são por meio de Cristo e ele permanecer em Cristo, a verdade é que os olhos vão ser abertos e de glória em glória essa pessoa vai ser transformada. Amém? Então, a transformação de alma está para aqueles que têm um coração, né, volitivo, né? Ou seja, aquele que exprime uma vontade, aquele que exprime um desejo, né, uma entrega à vontade de Deus. Então, a transformação da alma, ela é um princípio para aqueles que querem, né? Então, é por isso que a Bíblia fala dos crentes vencedores, dos crentes que não vão receber o reino, né? Os crentes vencedores, aqueles que receberão a coroa, a recompensa, foram aqueles que se entregaram à vontade de Deus, aqueles que anelaram no seu coração em conhecer a Deus, em buscar a vontade de Deus, em cumprir o propósito, em se parecer com o Filho de Deus e cooperaram com Deus nessa obra tanto do querer de Deus como no efetivar de Deus. Eles não bloquearam, eles permitiram ser conduzidos pelo Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Então hoje nós vamos estudar, né, a salvação completa, né? Antes de nós falarmos, antes de nós entrarmos, né, no assunto da transformação da alma, é necessário que você entenda essa plena salvação de Deus. Amém? Ou seja, antes de nós entrarmos nesse tema, precisamos lembrar sobre a tremenda diferença que há entre espírito e alma. O espírito e a alma não são a mesma coisa. A palavra de Deus não usaria, né, dois termos distintos, diferentes, para designar a mesma coisa. São coisas ambíguas. Uma coisa é a alma, outra coisa é o espírito. Então, eu falaria para você que é absolutamente vital que você, como um crente, como um cristão, tenha revelação sobre a diferença entre alma e espírito. E talvez você me pergunte, pastor, mas por quê? Por que é importante entender a diferença entre alma e espírito? Não são a mesma coisa? Primeiro, a alma, na verdade, ela tem uma característica diferente do espírito, né? A alma nós temos para podermos compreender este mundo. Não sei se você sabe, mas na própria Bíblia, né, nós vamos encontrar, né, na Bíblia e também na ciência, né, na vida normal, mas na Bíblia você encontra lá a vida vegetativa, né, que é um tipo de vida. Existe também um segundo tipo de vida que você também encontra, que é a vida dos animais, né, que são seres, né? Um cachorro, por exemplo, ele possui, na verdade, uma emoção, ele tem emoção, mas ele não tem, na verdade, a mente, né? Ele não tem o raciocínio lógico, mas é um tipo de vida, é a vida bios, né? Que é a vida biológica, né? Uma existência sem um propósito, né, dado, determinado por Deus. Mas tem uma outra vida, que aí nós falamos de um outro ser, que aí encaixa-se o homem, né, que é a vida psique, né? A vida psique fala da mente, então, na verdade, nós temos a mente, nós temos as emoções, nós temos a vontade, né? Podemos determinar a nossa vontade, controlar a nossa vontade, e aí, então, esse ser, ele já tem um outro tipo de vida, onde ele consegue discernir entre o certo e o errado, ele consegue, né, construir coisas, ele é semelhante a Deus, ele não é igual a Deus. Mas nós temos uma outra vida que a Bíblia mesmo revela, que é Zoe, né? Esse tipo de vida é a vida Zoe, no sentido original da palavra no grego, é a vida eterna, ou a vida com a qual Deus vive. Então, essa vida que é o que Deus, na verdade, quer nos dar. E essa vida é ela que se manifesta em nosso espírito. Então, o nosso espírito, quando nós cremos em Cristo, né, quando nós entramos na obra da salvação dada por Deus, então, nós podemos agora sermos vivificados, né? A Bíblia chama isso da obra da regeneração do nosso espírito. Regenerar quer dizer, né, recriar, né, de recomeçar, né, e gerar, regenerar, quer dizer, na verdade, ali sobre essa obra de sermos nós gerados. Então, fomos nascidos de novos, regerados, né? Então, o nosso espírito que estava morto, o espírito era só uma energia vital, agora que nós nascemos de novo, ele tem contato com Deus.
E esse espírito é o que vai contactar a Deus na realidade, né, das coisas. É ele que vai levar você a ter um relacionamento com Deus. Você precisa entender que para você contactar as coisas da matéria, você precisa ser matéria. Para você contactar as coisas do espírito, você precisa ser espírito. Então, a alma, ela faz com que nós entendamos esse plano, esse mundo que nós vivemos. Mas, quando falamos sobre a realidade do espírito, precisamos ter um espírito para contactarmos aquele que é espírito. A Bíblia diz, Deus é espírito. Então, uma vez que nós entendemos essa realidade, né, fica mais claro nós entendemos essas razões, porque, na verdade, precisamos diferenciar entre alma e espírito. Amém? Então, eu falaria para você que até mesmo todo o conhecimento espiritual, tudo aquilo que nós possuímos em nossas vidas, né, no sentido de revelação da palavra de Deus, ela vem através de nós absorvermos o conhecimento espiritual, né, através do nosso espírito. Então, a revelação no espírito é que muda você. A revelação, né, que vem pelo espírito é que é o conhecimento pelo qual você recebe, não esquece, te transforma metabolicamente e faz com que você possa ter agora essa nova vida, a realidade dessa nova vida. Amém? Então, a própria palavra de Deus distingue claramente, né, sobre essa realidade de nós termos a diferenciação entre espírito e alma. Né? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, claramente mostra que o homem ele é constituído em 3 partes. A palavra de Deus diz, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Diz lá, na verdade, sobre esses 3 elementos, ou seja, há uma diferença total e principalmente fundamental em você entender que o homem ele é como Deus. Deus, ele é um, mas ele é 3. Da mesma forma também, né, eu posso dizer para você que o homem ele é um, mas também ele está dividido em 3 partes, ou subdividido em 3 partes. Né? Então o homem ele possui um espírito, ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo. Você está me vendo agora, você está vendo o meu corpo, você não está vendo o meu eu, porque eu sou um espírito. E a revelação dessa realidade faz com que você possa até mesmo orar de forma diferente. Né? Quando você está enfermo, você não está enfermo, quem está enfermo é o seu corpo. E é por isso que você que é um espírito pode orar e declarar palavras de vida, palavras criativas de mudança sobre a realidade do seu corpo. Amém? Então, você é um espírito, você possui uma alma e essa alma existe para você poder, diria eu, tocar este mundo, entender este mundo, entender a sua existência como um ser, mas a grande realidade é que você é um espírito. Então, há uma diferença vital entre os homens e os animais. E qualquer, na verdade, outro ser vivente, porque o homem, ele possui, né, o espírito de Deus. Quando nós, então, temos essa revelação que nós temos agora na nova vida com Cristo, esse entendimento sobre nós sermos iguais e semelhantes a Deus, e temos agora contato com Ele, e isso muda a realidade, né, daquilo que nós, da forma como vamos orar, da forma como nós vamos proceder neste mundo, e também não vamos nos conformar com as realidades que nos cercam. Então, quero que você possa entender. Estou sendo meio repetitivo com você, mas eu preciso inculcar isso dentro de você. Né? Você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Esse corpo ele vai se desfazer, né, com a morte, e você receberá um novo corpo. Mas quando falamos sobre o espírito e a alma, que são as partes mais profundas do nosso ser, eu falaria para você que você precisa entender. Pelo espírito, você tem comunhão com Deus. Pelo espírito, você ouve a voz de Deus, tanto na sua consciência, como também na sua intuição. Né? Através da intuição, Deus pode impelir você ou ele pode restringir você. Precisamos conseguir entender isso para que possamos viver uma vida no Espírito, para que possamos subjugar a nossa carne e também disciplinar, né, transformar a nossa alma. Amém? Então nós temos, na verdade, essa obra de Deus acontecendo em nosso espírito. Agora, nenhum crente ele pode ver a Deus através da sua alma.
né? A alma, ela é o órgão, sim, que vem todo o nosso pensamento, nossa emoção e a nossa vontade, mas a Bíblia diz que Deus é espírito, Deus não é alma. E se Deus é espírito, então a nossa alma não vai conseguir entender Deus. É por isso que a ciência não explica a Deus. Da mesma forma, também eu diria para você que Deus não está na questão da nossa emoção. É verdade sim que em momentos que temos experiências no Espírito com Deus, podemos até nos emocionar. Mas em outros momentos não vai haver nenhum tipo de manifestação emocional, mas Deus está falando, Deus está mudando, a revelação vem, toca no mais profundo do nosso ser e muda a nossa maneira de agir, de pensar, né? Então eu falo para você que Deus não pode ser conhecido através da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. É um erro você achar que as coisas do Espírito vão possuir uma lógica, né? Muitos irmãos têm dificuldade de andar no Espírito porque eles acham que eles podem andar pela lógica, eles têm que entender as coisas de Deus. Não, irmãos, Deus só pode ser compreendido, Deus só pode ser experimentado, Deus só pode ser visto, Deus só pode ser conhecido através da fé, que é uma obra do Espírito em nós, porque até a fé é Ele que coloca a fé em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da morte, do juízo, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que é o nosso consolador, é o Espírito Santo que fala conosco, ou seja, só podemos conhecer a Deus através do Espírito. Amém? Agora, a nossa alma ela precisa ser transformada, né? A obra do Espírito ela precisa se sobrepor sobre a obra da alma. Então, a vontade de Deus é que o seu Espírito, esse andar no Espírito, essa obra do Espírito, né, onde você anda através da intuição, anda através da consciência, a comunhão, ela, na verdade, ela abrace a sua alma e ela possa, então, sobrepujar e transformar, a fim que a sua alma seja como a alma de Cristo. Uma alma onde não tem mais o veneno da serpente, onde você não tem mais as paixões da carne, né? Eu poderia dizer para você que, então, a obra de Deus ela é muito profunda. Então, eu quero repetir com você. Me perdoe, mas eu preciso repetir com você. Eu sou um espírito e você, na verdade, também é um espírito. Nós, na verdade, possuímos uma alma pela qual nós contactamos as coisas de Deus e precisamos entender que essa alma está para ser transformada pelo Senhor. Amém? E o nosso corpo, pastor? Você pode perguntar. O nosso corpo é a obra, na verdade, onde Deus, no final dessa obra de transformação da nossa alma, Ele vai glorificar, Ele vai nos dar um novo corpo. E esse corpo será um corpo incorruptível. Então, o fato é que você, quando falamos da plena salvação de Deus, você, na verdade, foi salvo no Espírito. Amém? Mas você está sendo salvo porque você também está sendo transformado. A Bíblia fala da salvação da nossa alma, né? Muitos irmãos, eles pensam que tem a ver isso com a perda da salvação. Não, irmãos. Nosso Deus é um Deus de aliança. Gálatas capítulo 3, verso 15, fala a nós. Uma vez que uma aliança ela foi feita, não pode ser revogada e nem removida, colocado algo nela, né? Inteirado algo nela. Então, Gálatas 3,15 fala que a aliança é um pacto de amor incondicional. Uma vez que Deus fez uma aliança com você, Efésios 1, capítulo 3, verso 13, verso 14, diz que você recebeu o Espírito Santo, que é a aliança pelo qual Ele se tornou o penhor da nossa salvação, e com esse Espírito eu e você fomos selados. Ou seja, há um selo sobre a sua vida, há uma aliança sobre a sua vida, e uma vez que você foi feito filho de Deus, você não tem como voltar atrás, agora a caminhada é só para frente. Né? Uma vez que você casou com Deus, uma vez que você se aliançou com Deus, não tem volta. Né? Então, essa obra é uma obra eterna, é uma obra agora que você vai caminhar para sempre com o Senhor. Uma vez filho, filho para sempre. Pode existir ex-igreja, pode existir ex-pastor, ex-amigo, né? Ex qualquer coisa. Até ex-esposa que não deveria existir pela falta da revelação da aliança. Mas eu falaria para você claramente, não existe ex-pai, não existe ex-filho. Por quê? Uma vez que você agora está aliançado pelo sangue, você tem agora o Espírito de Deus. Hebreus vai dizer para nós que os dons do Espírito são irrevogáveis. Ou seja, você não perde a salvação, por quê? Porque o Espírito Santo nunca vai se ausentar de você, você pode entristecê-lo, você pode apagá-lo, mas você nunca terá a capacidade de fazer com que o Espírito Santo saia da sua vida, porque agora você é um com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, lá no verso 17, fala que nós somos um com o Senhor, nos tornamos um com Ele, estamos amalgamados com Ele.
Não tem como voltar atrás, filho. Você agora está conectado, você tornou-se filho, você tem uma aliança, é a graça, você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pelo favor imerecido, ou seja, é uma questão de posição e não é questão de comportamento, é uma questão da natureza que você tem e não qualquer outra coisa que você possa colocar como impedimento para dizer que perdeu a salvação. Mas voltando na questão então de você entender a salvação da alma, né, ali a salvação da psique, né, a psique, se você for para o original, e ali então é a salvação da vida, né, quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 9, a partir do verso 23 até o 27, ele fala, olha, aquele que quiser me seguir, ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. E ele diz, qualquer homem que queira salvar a sua vida, ele vai perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim, esse vai ganhá-la, vai conquistá-la. E o Senhor virá e retribuirá segundo as suas obras. Mais para frente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu só quero que você entenda, esse salvar a sua alma, salvar a sua vida, não tem a ver com perca de salvação, mas sim com transformação. Ninguém precisa tomar a cruz, negar a si mesmo para ser salvo. Você precisa apenas crer. Né? Com o coração se crê, com a boca confessa, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que está lá em Romanos, capítulo 10. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha ele o quê? A vida eterna. A única condição para você receber a vida eterna é crer no Filho unigênito de Deus. Então, se você crê, você é salvo. Se você crê, você entra pela porta. Verso 17 do mesmo capítulo, de João, capítulo 3. Então, eu quero dizer para você, Jesus, na verdade, ele trouxe a garantia da salvação. Amém? Você tem uma aliança com o Senhor. Agora, a obra nossa é cooperarmos pelo segundo estágio. Como eu falei para você, você foi salvo e você está sendo salvo. A primeira salvação, ela operou-se no seu espírito. Seu espírito estava morto, você foi regenerado, você foi nascido de novo, as coisas velhas foram canceladas na sua vida, um novo homem passou a existir, você é nova criação, você é filho de Deus e agora existe uma caminhada. E apesar de você ter nascido de novo, eu falaria para você que nesse processo agora, onde você sai do novo nascimento, o nascimento do Espírito, e começa a andar, né, nessa vida, né, como uma nova criação, mas a sua alma ainda precisa ser transformada, eu falo para você, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, elas ainda estão danificadas, né, pela herança do passado, por pensamentos. Você foi criado desde criança, né, eu diria para você, com um pensamento, né, com uma estrutura de pensamento, e essa estrutura de pensamento são coisas limitantes para que você possa ser transformado na imagem do Filho, para que você possa galgar e alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, nessa obra de crescimento, Deus precisa mudar a sua mente, Deus precisa mudar, né, a sua vontade, né, as suas paixões. Deus precisa mudar também, né, todas as suas emoções que estão danificadas. Você era alguém melindroso, né, alguém que ficava a todo instante maculado, né, com brincadeiras, com coisas que falaram. Então, a palavra de Deus, ela vem para mudar isso dentro de você. Para que você não venha mais com aquela história, eu me sinto sozinho. Como você se sente sozinho? Se você tem a sua mente renovada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, você nunca mais vai estar sozinho, porque a palavra de Deus diz que o Senhor jamais, nunca te abandonará, nunca te deixará, né? Ele habita agora dentro de você. O Deus que estava lá nos céus veio residir dentro de você, querido. Então, a grande verdade do Evangelho é que você agora, né, não pode dizer que você está sozinho. Então, ainda que a sua mãe, ainda que seu pai, ainda que seu marido, ainda que seus filhos, seu pastor, seu líder, a sua igreja esqueça de você, existe um Deus que habita dentro de você. Existe um Deus que reside em você e que, através da comunhão sua com Ele, você é suprido em todas as suas necessidades emocionais, mentais, e as suas vontades são elas satisfeitas nele. Então isso é muito poderoso. Então, você consegue entender a importância de transformarmos a nossa mente? Sabe, a nossa mente, querido, ela posso dizer para você, um casulo, né? Então, nós vivíamos como uma lagarta, e aí, então, quando nós sofremos o processo de salvação, nós, na verdade, fomos colocados num casulo. Para que aquela linda borboleta, ela saia com aquelas asas,
lindas, né? Os cientistas dizem que a borboleta é um dos seres mais bonitos da natureza, né? Por causa das cores das suas asas, né? Para que ela possa, na verdade, manifestar então a sua glória, vamos chamar assim, ela precisa o quê? Ela precisa, né, passar por esse processo de casulo, né, onde ela está sendo transformada. Então, da mesma forma, eu falo para você, a sua mente é o seu casulo, né, onde você, na verdade, está muitas vezes ali trancafiado, você está ali exprimido, mas a grande verdade é que se você submeter a sua mente à revelação do Evangelho, então você poderá ser transformado. E assim que essa transformação começa a acontecer, então as suas belas asas começam a ganhar forma, as suas asas começam a ganhar, na verdade, cores, e a grande verdade do Evangelho é que você vai manifestar, então, a glória de Deus, você vai manifestar a obra do Criador na sua vida. Amém? Então, eu quero que você possa colocar o seu coração de forma apaixonada pelo entendimento da obra da transformação. Você precisa ser transformado para levar o seu rebanho, os seus discípulos, a sua família, a sua esposa, seus filhos, a também serem transformados. Porque é possível você ser salvo, mas ainda viver uma vida mediana, ainda viver uma vida medíocre, ainda viver uma vida aquém daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Então eu chamaria você hoje ao entendimento que você precisa compreender. Deus quer levar você a águas mais profundas. Deus quer levar você a um propósito maravilhoso que é se parecer com a imagem do seu Filho. Amém? Essa é a obra que Deus quer consumar na sua vida. Amém? Então, a plena salvação começa com o entendimento, né, onde nós precisamos compreender que essa obra acontece em 3 estágios, né? O primeiro estágio, como eu falei para você, é o estágio de você ser salvo no seu espírito. O segundo estágio tem a ver com a transformação da sua alma. E o último estágio é o que nós vamos estudar no final dessa aula, sobre a glorificação, né? Onde você vai receber um novo corpo. O final dessa salvação que começou e que ainda não terminou tem a ver com essa questão de Deus glorificar. Amém? Deus começou uma obra e não é porque você foi salvo e agora está sendo salvo, como diz a teologia, você não pode ver e enxergar aquilo que Deus já fez. A verdade é que Deus já fez, Ele é soberano, nada foge do seu controle, então Ele mesmo começou e Ele mesmo vai terminar. É o que diz Efésios capítulo 1, verso de número 6, Filipenses, melhor dizendo, capítulo 1, verso de número 6, diz: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a plena salvação de Deus, nós vamos entrar, é no primeiro estágio. A plena salvação de Deus acontece em 3 estágios, e esse estágio nós chamamos inicial de regenerar. Como eu falei, regeneração inclui redenção. Você era escravo e Deus comprou você. A redenção, só para você entender um pouquinho sobre isso, ela está lá no Antigo Testamento, né, especificado dentro da lei de Moisés e como que isso deveria acontecer. Então, alguém, na verdade, ele tinha emprestado um dinheiro de alguém, só para você entender essa questão da regeneração, da redenção. Você emprestou um dinheiro de alguém, 5 milhões, comprou, na verdade, isso em grãos, você comprou uma terra, você plantou, só que a chuva não veio, a coisa não aconteceu, e você não conseguiu fazer a colheita e você está se sentindo, você se encontra incapaz de pagar aqueles 5 milhões de dívida de quem você emprestou. Vamos dizer que você emprestou de mim. E a grande verdade é que eu agora vou cobrar essa dívida. Para que eu possa recuperar os 5 milhões, então eu vou tomar a terra que você comprou, vou tomar, na verdade, você, vou tomar os seus servos, vou tomar os seus bens e você vai ser meu escravo. Então foi isso que o pecado proporcionou na vida do homem. Né? É claro que quando a lei da redenção é colocada no Antigo Testamento, isso não está ali claro, mas foi, na verdade, aquilo que Cristo fez por nós e essa revelação do Novo Testamento. Então, tornou-se escravo. Pela lei, né, da redenção, a pessoa, na verdade, estava endividada, ela era comprada, tornava-se escravo. Então, alguém que era somente alguém que tinha parentesco de sangue, um pai, um irmão, um primo, tinha que ter uma ligação de sangue segundo a lei de Moisés. Ele poderia, então, ter o direito de comprar, né, esse cidadão que tinha se endividado e tornou-se escravo daquele senhor, no caso, eu aqui. Então, a grande verdade é que esse parente de sangue, então, comprava esse cidadão
e dava os 5 milhões, pagava o juro, restituía aquilo que eu achava como o senhor dele lá que ele deveria ter me pago, e a grande verdade é que ele, então, ele seria agora comprado pelo esse irmão de sangue. Esse irmão de sangue, você pode me perguntar, pastor, mas qual que é a vantagem de alguém ser comprado por um irmão de sangue, de ser escravo do outro? Você concorda comigo que alguém que paga a sua dívida de 5 milhões para te livrar da mão daquele que estava te explorando, que queria recuperar os 5 milhões, é um bom negócio? Certamente. Então, uma vez que essa pessoa comprou, ela vai ser um bom senhor. E por ser ela um bom senhor, é porque ela te ama. Ninguém paga, na verdade, uma dívida impagável, né, sem que, na verdade, ame você. Ela não precisava ter feito isso, mas ela fez isso. E foi o que Cristo fez por mim e por você naquele dia que ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele decidiu, na verdade, pagar. O diabo disse, é tanto. E o Senhor, na verdade, disse, eu pago. E deu o filho dele por mim e por você. Amém? Então a redenção é sair da posição de escravo, continuar ainda como servo, como escravo, mas agora debaixo de alguém que redimiu ele, que trouxe ele a redenção, a posição dele de honra e de glória. Ele continua ainda, né, debaixo desse preço sendo comprado, ele continua ainda sendo servo desse senhor, mas ele agora é tratado como alguém da família e não como escravo. É o que a Bíblia, então, nos revela. Então, nesse projeto, nesse processo, melhor dizendo, da redenção, foi o que Deus fez. Ele regenerou para te trazer redenção. A redenção também gerou em você santificação, porque agora você pertence a uma família que é santa. Deus é santo e Ele deu o Espírito dele, que é santo, que habita em você. Então, você não é santo porque você faz boas obras. Você não é santo porque você tem uma moral, você tem uma ética. Você é santo porque a realidade espiritual, o Espírito que habita dentro de você, meu irmão, esse Espírito é ele que santifica você. Sabe, a santidade em nossas vidas, ela é resultado de algo que aconteceu lá atrás. Ela é resultado de algo que está aqui dentro de mim. Amém? Então, eu falaria para você que foi o que aconteceu. Depois nós temos a justificação. A justificação vem, na verdade, de, sabe, você era culpado, você estava com uma célula de dívida, você tinha uma promissória contra você, mas conforme está lá em Colossenses, toda escrita de dívida, a cédula que estava contra você, contra mim, contra nós, né, aqueles que estão em Cristo, ela foi cancelada, ela foi exposta e pregada na cruz e o diabo foi envergonhado. A justificação vem de um termo jurídico, né, onde você vai ser julgado num tribunal, você está sendo acusado, né, num tribunal, e a grande verdade, que o diabo é esse que nos acusa de dia e de noite, e a grande verdade é que Deus, né, então ele justificou. A justificação é um termo jurídico, como eu disse para você, né, que quer dizer inocente. Né? No Brasil se usa muito essa questão de inocente para uma pessoa ingênua, mas no sentido lato, no sentido, na etimologia, né, na origem da palavra, eu falaria para você, inocente quer dizer não há sobre ele nada que o acuse, nada que faça dele réu, nada que faça com que ele seja condenado. Ele é livre. Amém? Então você foi feito inocente, justificado. E é por isso, uma vez que nós somos inocentes, por causa de Cristo e por meio de Cristo, nós temos paz para com Deus. Deus não pode, na verdade, nos criminalizar, Deus não pode mais nos julgar, porque, na verdade, aquilo que estava contra nós já foi pago. Aleluia! Glória a Deus! E, por último, também nós fomos reconciliados. A Bíblia fala que nós somos, né, no novo nascimento, antes do novo nascimento, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos contra Deus. Paulo mesmo disse na carta aos Romanos, dizendo que nenhum homem queria ou escolheria a Deus. Mas a grande verdade, né, daquilo que a palavra, o Evangelho nos traz como realidade, né, espiritual, é que eu e você fomos reconciliados através da oferta de amor. Cristo morreu na cruz, mesmo sem saber se ainda nós iríamos aceitá-lo ou não, e por esse amor, né, nós somos constrangidos. O Espírito Santo veio e ele promoveu em você revelação do juízo, da justiça, né, e da morte, né, da nossa condenação eterna. Então, quando nós tivemos então, essa plena revelação, olhamos para o amor que nos constrange, né, olhamos para o Calvário nos atraiu, o Calvário nos trouxe esse entendimento. Né? E aí nós entregamos ao Senhor. Veja,
Muitos, eles acham que eles escolheram a Deus. Na verdade, você não escolheu a Deus, querido, né? Você foi escolhido por Ele. É por isso que a Bíblia fala dos eleitos, né? Foi Deus, né? O homem peca, Deus, na verdade, então decide salvá-lo, Deus, na verdade, se faz homem, Deus, na verdade, dá o sacrifício, que é a oferta pelo pagamento, Deus te dá o Espírito para que possa convencer esse homem que ele é pecador, que ele é alguém que precisa, né, dessa oferta. Ele então reconhece, mas ele reconhece só por causa do Espírito. Ele era contra Deus, ele era inimigo de Deus, mas agora ele é constrangido por esse amor, e constrangido por esse amor ele vem para Deus. Então, ou seja, Deus, na verdade, é o gerador da salvação. Nele começa, ele executa e ele ainda te traz. Também, da mesma forma que ele fez isso, né, na obra da salvação, eu falaria para você que também ele está produzindo isso hoje na sua obra de santificação, na sua obra de transformação. É ele que está fazendo. Você precisa apenas se permitir ser conduzido pelo Senhor. Amém? Então, nesse primeiro estágio, Deus nos declara justo por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como está lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 24 ao verso 26, está aí na sua apostila. Então, e em nosso espírito, Deus nos regenerou, né, nos fez nova criatura, nova criação, e agora nós possuímos a sua vida por meio do seu espírito. Né? A realidade é que você hoje tem o Espírito Santo que habita dentro de você, que se amalgamou ao seu espírito, e vocês agora são um. Nós somos um em Cristo Jesus. Então a regeneração também é chamada da obra de novo nascimento. Então, eu queria concluir com você, na verdade, só para você entender, né, o princípio, né, sobre essa verdade que eu estudo, né, tem alguns irmãos que eles desprezam a teologia, né, eles falam, não é importante ter teologia, importante é ter né, o poder. Realmente, irmãos, né, o erro da igreja ortodoxa, da igreja reformada, ela ter só teologia, mas ela ter só, na verdade, a teologia e não ter o poder. Precisamos do poder. Mas também o erro das igrejas, né, que cai nessa questão, né, do pentecostalismo de forma extremada e renunciando aí ao conhecimento, à revelação da palavra, é que você vai ter uma igreja com muitos desatinos, com muitos erros. Então nós precisamos do poder e nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra e nós precisamos do poder. Amém? Então isso faz total diferença em nossas vidas. Então, eu quero dizer para você que o fato é que quando nós entendemos, temos revelação pela palavra de Deus, que tudo isso está definido, a vida cristã se torna mais fácil. A vida cristã se torna também mais leve para nós. Muitos irmãos, eles acham que a vida cristã é algo pesado, mas a vida cristã se torna algo pesado quando você não tem revelação da graça, você não tem revelação que você foi regenerado, daquilo que aconteceu, ou daquilo que Deus ainda está promovendo na sua vida. Amém? Então, na teologia, que é o estudo, né, das verdades de Deus, do caráter de Deus, da pessoa de Deus, nós entendemos que a salvação é algo que também já está definido. Então, ela aconteceu e ela está acontecendo. Mas não é porque ainda está acontecendo, não quer dizer que já não esteja terminado. Sabe? Deus está cooperando e conduzindo você. Você precisa apenas cooperar. Amém? Então, existe um processo que vai levar a vida toda, que vai levar todo o tempo da sua existência, ou dessa dispensação de vida que você recebeu do Senhor. Então, nessa medida de vida que você recebeu de Deus, Deus está, na verdade, transformando a sua mente, transformando as suas emoções, transformando a sua vontade, através das circunstâncias, através das escolhas boas ou más que você faz. Deus vai fazendo que todas as coisas possam cooperar para o seu bem, para que Ele possa te ensinar, para que Ele possa te aperfeiçoar e amadurecer você na imagem do Filho de Deus. Então o homem, ele é semelhante a Deus. Lembre disso. Deus é três, mas o homem também foi criado em três partes. Né? É um ser também triuno, é a semelhança dele. Gosto do pensamento, na verdade, de um teólogo inglês, né? Faleceu esse tempo atrás, que diz o seguinte, ele diz, olha, Cristo está para o nosso espírito, o Espírito Santo está para a nossa alma, pois é a obra dele transformá-la. E Deus, no final desta era, nos glorificará, nos dando de volta um corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo e semelhante ao de Adão, que antes, na verdade, também
né, da queda, ele também tinha um corpo, né, incorruptível. Foi a morte que fez com que esse corpo, né, pudesse, na verdade, se tornar corruptível. Todavia, eu falaria para você que nós teremos um corpo também melhor do que de Adão, né? Porque o nosso corpo será o semelhante ao corpo de Cristo e o Cristo glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Então, por isso, precisamos hoje entender que ao possuirmos a salvação, ao possuirmos a vida eterna, nós nos tornamos filhos de Deus. João 1, 12 e 13 fala: aos que creram, aos que receberam o seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Querido, você é filho de Deus. Então, tenha certeza dessa obra que aconteceu na sua vida. E uma vez que foi recebida a salvação eterna de Deus, nós somos salvos para sempre, por toda a eternidade. Então, a salvação de Deus, ela não é algo temporário, não é algo que tem uma validade ou está condicionada a algo. Não, a salvação de Deus foi feita baseada numa aliança. Então, é um pacto de amor incondicional. Amém? E Deus vai levar isso até o fim. Amém? Então, uma vez que você é salvo, você não pode mais perder a salvação e você não precisa ter medo mais, né, se você vai ser salvo, não vai ser salvo, se, né, uma hora você está com o nome escrito no livro da vida, daqui a pouco não vai, Deus foi lá e apagou porque você pecou, porque você brigou com a mulher, que você não vai fazer uma coisa indevida. Não, querido, não, minha irmã, você é salvo pela graça de Deus. Você não merecia e não há nada que eu e você pudéssemos fazer para sermos salvos. A grande verdade é que o homem não tem condições de pagar a sua salvação pelas suas obras ou por qualquer coisa que ele faça, né? A salvação era um preço muito caro para ser pago e Deus também é muito rico para querer vendê-la. Por isso ele decidiu dar a mim, dar a você a salvação. Então, nesse primeiro estágio, Deus nos salvou e nos tirou de toda a condenação e também da perdição eterna, conforme está lá em João, no capítulo 3, verso 18 e verso 16. Então, todavia nós não estamos aqui, queridos, isentos, né, dessa realidade, amém? No sentido que simplesmente agora que nós estamos salvos, nós não temos, na verdade, nenhum tipo de disciplina. Não, eu diria para você que sim, ainda existem disciplinas que podem ser aplicadas em nossas vidas. Então, durante essa vida, Deus pode nos corrigir. Durante essa vida, Deus ainda pode, né, trazer sobre nós, né, momentos onde nós vamos ter que ser amadurecidos, nós vamos ter que ser aperfeiçoados, e isso então vai ser obra de disciplina em nossas vidas, né? Então, eu falo para você, aqueles que estão sendo disciplinados, em momento algum, eles perderam a salvação. Mas não se esqueça que a disciplina vem para a correção, como diz Hebreus, no capítulo 12, no primeiro momento, a disciplina parece não ter nenhum proveito, não parece ser justa, mas no final isso traz sobre nós a alegria, primeiro, de lembrarmos que existe um Deus que nos ama e que nos corrige, Deus não disciplina filhos dos outros, Deus disciplina só os seus filhos, e a grande verdade é que também isso vai trazer para nós maturidade e também alegria, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Então a salvação de Deus, ela é eterna. Então esse é o primeiro estágio da salvação na sua vida. Amém? E aí nós entramos num segundo momento, né, onde nós vamos falar agora sobre o segundo estágio da sua salvação, que é esse processo de transformação de sua alma. O segundo estágio, que é o estágio da transformação da sua alma, né, nós também podemos chamá-lo do estágio, né, de aperfeiçoamento, de santificação, né? Os teólogos mesmo, né, os estudiosos, gostam de chamar de santificação, né? Então a santificação, ela é esse processo de transformação da alma, só para você colocar num termo mais lato e mais prático para nós, não tão distante, né? Então Deus deseja salvar-nos por completo, Ele salvou você no espírito, mas Deus também quer trazer transformação, salvação sobre a sua alma, a fim que você possa desfrutar dele de forma plena, né? É muito ruim você ter comunhão com Deus, ter a intuição de Deus, mas a sua alma ainda é pecaminosa, sua alma é contrária, essa amargura, ela vive em crise, sua alma é louca, vamos chamar assim. E eu falo para você que você não vai conseguir desfrutar, porque na verdade os seus altos e baixos emocionais, a sua mente que na verdade não consegue compreender a voz de Deus, vai fazer com que você viva uma vida bem à margem, bem distante daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Então Deus não quer que você viva com água nos tornozelos.
Deus quer que você viva em águas profundas, onde você nade de braçada e o rio de Deus te conduza para aquilo que é a vida dele, o propósito dele para cada um de nós. Amém? Então, a plena salvação de Deus, no segundo estágio, ela fica muito clara num texto que está lá em Mateus, você pode encontrar esse texto lá também em Lucas, né, no capítulo 9, mas vamos meditar em cima de Mateus, no capítulo 16, verso 24 e ao verso 27, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar, olha o termo, salvar a sua vida, você pode pegar no original essa, né, se você tem uma Bíblia com Strong, recomendo você a baixar no seu celular, tanto para Android quanto para iOS, você pode baixar no seu celular e comprar a Bíblia, baixar a Bíblia grátis, né, que é a Oliver Tree, e aí dentro da loja dela lá você compra a Bíblia em português com Strongs. Essa Bíblia com Strongs, ela tem as palavras no original e os seus sinônimos, né? Muitas traduções em português, às vezes elas acabam sendo ruins, e aí quando você tem o Strong, você clica e você tem revelação do que é o real sentido daquela palavra, e também pega algumas coisas que às vezes são, né, alguns termos que não são próprios, né? Eu poderia dizer para você que podem até causar algum tipo de desvio doutrinário. Então você, como estudante da palavra de Deus, faça esse investimento, e eu diria para você que isso vai te ajudar muito. Então, se você clicar lá na palavra vida, né, salvar a sua vida, a palavra salvar é sozo, no original normal, e a vida aqui não é vida eterna, não é zoe. A palavra aqui é psique. Psique é alma, né? Psicologia. Psicologia, logia você sabe, é estudo, psique é mente ou alma, né, no grego. Então, eu falaria para você que ele está falando aqui de perder a salvação, ele está falando de salvar a sua alma, né, o seu psique, a sua mente. Então, quem perder a sua vida, né, por minha causa, perder a sua psique, perder a sua alma por causa, né, por minha causa, achá-la. Aliás, até na verdade, em algumas Bíblias, talvez seja na própria na sua Bíblia aí, você possa encontrar aqui a tradução não sendo nem vida, na minha está vida. Mas em algumas Bíblias mais antigas, a palavra era alma, né? Então, o texto continua dizendo lá: E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha a palavra aqui agora. Ou lhe dará o homem em troca, o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho de Deus, Filho do homem, há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Note aqui a expressão aqui, que aqui é a salvação, ela não é, na verdade, por obras, né? Você crê comigo, você sabe disso, toda a cristandade, seja católico, seja evangélico, seja pentecostal ou reformado, todos nós cremos que a salvação é pela graça, Efésios 2:8. Então, como que na verdade alguém vai salvar a sua alma, né, ou salvar a sua vida e ser perda de salvação aqui, como diz esse texto, que Jesus está falando aqui, e na verdade o Senhor vai retribuir pelas suas obras, né? Então, quer dizer que as obras, elas que salvam? Jamais, irmão, não existe isso. Então aqui só tem um sentido do original do texto, o sentido original do texto é a alma, né? Aquele que salvar a sua alma, quem quiser preservar a sua alma, ele vai perdê-la, mas aquele que decidir perder a sua alma, perder para Deus, conhecer a vontade, o negar-se a si mesmo, né? O tomar a cruz, né? Lembra? Tomar a cruz, nós já estudamos isso lá quando você entrou na igreja, na plena salvação, no plano de salvação, nós falamos, o negar a si mesmo, ou tomar a cruz, é fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus implica em não fazer a sua vontade. Então, a palavra de Deus aqui, ela é muito clara, né, para nós, dizendo, na verdade, que essa expressão aqui, do negar-se a si mesmo e perder a sua vida, está ligado ao psique. Então, quem quiser salvar a sua alma, ele precisa avançar no entendimento que ele precisa entregar a sua vontade, entregar a sua mente, entregar as suas emoções à vontade de Deus, deixar que Deus a transforme, deixar que Deus, né, a tome, né? Não pode ser aquela coisa, eu nasci assim, eu morri assim, o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você na verdade nasceu de um jeito, né? E agora, uma vez que você encontrou com Cristo, seu espírito foi salvo e a sua alma vai ser transformada a fim que você seja semelhante a Jesus, meu amado. Amém? Então, quando o Senhor voltar, ele vai retribuir a cada um de nós conforme as suas obras, de acordo com esses dois critérios.
Quais são os dois critérios? Primeiro, se o crente negou o seu próprio ego, que é negar, na verdade, a si mesmo, né, e tomou a cruz para seguir o Senhor Jesus. Se ele perder a alma hoje, por causa do Senhor, se ele perder a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, e deixar que a mente, a vontade, né, e as emoções de Deus tomem, governem, né, a obra do Espírito governe a nossa alma, então o Senhor vai contribuir. E aqui nós temos o crente vencedor. O crente vencedor é aquele que está alinhado em cumprir o propósito de Deus e não fazer a sua vontade. Queridos, nós estamos encerrando esse módulo, vamos continuar a próxima aula e eu quero convidar você então a guardar o seu coração, vir para a próxima aula com grande expectativa, porque eu creio que Deus vai operar poderosamente na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos para o nosso intervalo e nos vemos na próxima aula.